Salve, salve pessoal, eu sou o Tiquinho e seja bem-vindo ao canal do Quero Apostar. E antes de mais nada, um feliz 2026 para vocês. Eu estou aqui em Barretos, na casa do meu cunhado, para poder passar o Réveillon, mas não posso deixar para passar para vocês as dicas de amanhã. Aliás, um dos maiores objetivos desse canal é postar vídeos antecipados. Quero combinar com vocês um horário fixo para a gente soltar os vídeos todos os dias. E essa vai ser só uma das muitas novidades que a gente vai ter aqui em 2026. A gente vai ter muitas promoções aqui também, então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Porque os 20 primeiros que me chamarem nesse número, que forem seguidores fiéis aí, vão receber uma banca num dos nossos parceiros, tá? Então vou deixar aí no primeiro comentário, assim que atingir o número eu vou deletar o comentário, então você que tá assistindo rápido, já me chama aí pra poder ser agraciado com uma banca. Não sei se eu vou conseguir enviar hoje, porque é dia 31, tá tudo muito corrido, mas amanhã com certeza eu te chamo pra poder fazer a entrega, beleza, pessoal? Que seja um excelente ano pra gente. No vídeo de hoje eu vou analisar os 4 jogos da Premier League, passar pra vocês dica dos jogos, alavancagem que vocês sempre me pediram, bilhetes, jogadores pra finalizar e as dicas principais. Então 2026 está só começando e que seja um excelente ano pra gente. Vamos que vamos! Vamos embora, pessoal, para os palpites da Premier League, primeiro vídeo do ano. Então, se você ainda não está inscrito, deixa o like, vamos embora para muitas dicas. A gente vai ter muitas novidades aqui no canal. Assim que eu voltar de viagem, estou em Barretos nesse momento aqui, volto para casa no domingo e a gente começa a nossa temporada de vez. A gente tem aqui o primeiro jogo do Crystal Palace contra o Fulham, dois times de meio de tabela, mas que vivem momentos diferentes. O Crystal Palace não vive uma boa fase, está perdendo aqui os 3 últimos jogos e vem numa sequência de partidas muito grande em dezembro. Só pela Premier League foram 5 jogos, não teve jogo de Copa, Liga de Conferência, então o Crystal Palace está sentindo muito desgaste, além de ter perdido muitas peças em janelas de transferências, peças muito importantes, o próprio Eze que foi para o Arsenal, então o Crystal Palace está sentindo finalmente essa baixa. O técnico já disse que se não se reforçar na janela de transferência a situação vai complicar e o time já está vendo aqui a sua distância para o G4 aumentar. Do outro lado a gente tem o Fulham que vive um momento oposto, 3 vitórias seguidas, uma sequência muito boa, a dupla Harry Wilson e Raul Jimenez funcionando muito bem, os últimos gols do Fulham vieram através desses jogadores com gols ou assistências e o time engrenou 3 vitórias muito importantes para poder subir na tabela e espantar de vez qualquer chance de rebaixamento. Agora, olhando para a parte de cima, brigando, né, por competições europeias, esse time vai tentar continuar uma escrita positiva diante do Crystal Palace. Tem um histórico positivo e o Crystal Palace não faz gols no Fulham dentro de casa desde 2019. Então a gente tem aqui um Crystal Palace que vive um momento ruim, com dificuldade de converter os seus gols. Não à toa só fez aqui 1 gol nos últimos 3 jogos, contra um Fulham que vive um grande momento, melhor fisicamente e jogando um melhor futebol. O Crystal Palace tecnicamente é muito forte, obviamente pode vencer esse jogo, mas achei as cotações dando um favoritismo mais exagerado para o Crystal Palace do que na minha visão deveriam ser. Então eu vou pro Fulham aí com o handicap a favor da equipe visitante neste primeiro confronto, beleza? Olhem alguns jogadores, obviamente o Mateta pelo Crystal Palace, dos jogadores que mais cria e finaliza por essa equipe, e do outro lado o Raul Jimenez, um bom jogador também pela equipe do Fulham, beleza? Então minha primeira pedida é o handicap positivo para o Fulham no primeiro jogo. No segundo, pessoal, a gente tem aqui o jogo do Liverpool contra a equipe do Leeds. E o Liverpool não é que deu aquela swingada maluca no campeonato, viveu uma sequência muito grande de resultados ruins, já engrenou mais uma sequência positiva e com 3 vitórias seguidas, já colou aqui, né, no G4, se estabelecendo aqui diante da equipe do Chelsea. Tá 13 pontos da equipe do Arsenal, mas ainda tem muito campeonato para poder disputar. E, dada a força da equipe do Liverpool, obviamente não podemos descartar a qualidade dessa equipe. O time vem, como eu falei, de uma boa vitória diante do Wolverhampton, 2-1. Poderia ter sido um pouco mais confortável, mas tudo no Liverpool não tem sido muito fácil, né? Muito por conta também de algumas ausências, e elas seguem aqui para o confronto de hoje. Endo, João Gomes, o Isaac, Leoni, Salah, Scanton, todos esses são baixas para o confronto, mas a equipe que vai a campo hoje vai ter Wirtz, vai ter Kitike, vai ter Sbolosai de volta, um jogador muito importante, então a frente aqui da equipe é muito forte para poder enfrentar um Leeds que vive aqui a sua melhor sequência no campeonato, com 5 jogos de vencibilidade naquele estilo de Leeds, né, de jogos movimentados, com muitos gols, criando muitas chances, que é a toada desta equipe, tá? O Leeds, ele tem um futebol propositivo, como eu falo para vocês, mas defensivamente ele tem cedido algumas chances e esse é um dos grandes problemas. Ele tá buscando aqui escapar da zona de rebaixamento, esse é o principal objetivo dessa equipe nessa temporada, tá? Mas não está seguro. Uma vitória aqui, obviamente, vai ajudar bastante. O Liverpool, ele tem aqui uma estatística positiva, né? Principalmente jogos em casa, ele tem uma sequência muito forte dentro dos seus domínios e o Leeds joga o seu pior fora dos seus domínios. Só venceu 1 do jogo nessa Premier League, mas vem aqui de 2 empates. Pessoal, eu vou recomendar para vocês aqui pré-jogo mesmo,
mesmo a vitória do Liverpool. Acredito que o time tem grandes chances de conseguir marcar e vencer esse confronto. Tem pagamento antecipado também. E outro mercado para poder ficar de olho, pessoal, é no mercado de gols. Seja o mais de 2.5, mas principalmente o mais de 1.5 gols. Contando com 2 gols do Liverpool, obviamente um gol aí para cada um dos lados. Então, para bilhete, o mais de 1.5 gols aqui, na minha visão, é bem interessante também. Vamos ficar de olho em jogadores aqui do Liverpool. Florian Wirtz, tá? Que finalmente marcou o primeiro gol pelo clube, então ele pode ser que deslanche aí. E do lado do Leeds, o Calvert-Lewin, né? Que é ex-jogador do Everton, que é um bom jogador também para poder finalizar pelo lado do Leeds. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o Brentford contra a equipe do Tottenham. E o Brentford em casa, pessoal, vou até fazer esse filtro aqui para vocês verem, olha quantos pontos o Brentford tem dentro de casa. Ele seria top 4 aqui no campeonato, um dos times que mais somou pontos dentro de seus domínios. E olha só a sequência positiva, né? Só uma derrota e pro todo poderoso Manchester City. No último jogo, uma vitória por 4-1 diante do Tottenham e um bom desempenho, tá? Principalmente do Thiago, atacante brasileiro, que tá jogando muito bem, mas também do Shade. Eu destaquei ele aqui e ele é o primeiro alemão a marcar múltiplos hat-tricks pela Premier League com a camisa do Brentford, jogador de muita qualidade também, tá? Brentford, ele tem um time bastante técnico, a volta de jogadores que estavam lesionados reforçou bastante o time, mas defensivamente ele ainda apresenta algumas oscilações, inclusive uma derrota recente para o adversário de hoje, que é o próprio Tottenham. Tottenham também, que vive um momento de oscilação, mas que busca, né, o encerramento dessa oscilação com uma boa vitória diante do Crystal Palace fora de casa sem sofrer gols. O Thomas Frank, que é o treinador do Tottenham, ele vai ser o primeiro ex-treinador dos Bees, né, a ocupar o banco aí adversário, e ele vai tentar, né, justamente vencer a equipe que outrora treinou. O Tottenham, ele tem oscilado em termos de resultados, mas a gente tem que ver que o Tottenham enfrentou aqui nos últimos 10 Chelsea, Arsenal, Liverpool, tudo em sequência, que são times muito fortes, além do Newcastle, e tem uma boa vitória aqui diante do próprio time do Brentford. Então, o Tottenham já mostrou que sabe bater essa equipe. Pessoal, tem um mercado aqui que eu gosto bastante desse jogo, que é um mercado que eu não costumo enviar muitas dicas, mas o ambas marcam aqui me agrada bastante, porque o Brentford costuma marcar gols dentro de casa e o Tottenham tem um bom desempenho fora de seus domínios também. Então, ambas marcam aqui, para mim, é uma boa pedida para este confronto, tá? Outro mercado, obviamente, eu acho interessante, mais de 1.5 ao vivo, se você porventura conseguir pegar. De resto, eu achei as linhas justas aqui para a vitória do Brentford, dada a força da equipe do Tottenham também fora dos seus domínios, né? O Tottenham conseguiu uma boa vitória, como eu falei para vocês, fora de casa, vem jogando aqui com algumas oscilações, ora boas partidas, ora nem tanto, né? Mas de se destacar que 9 dos últimos 12 jogos do Tottenham na Premier League tiveram mais de 2.5 gols. Então, do lado do Brentford também, né? Em casa, 8 dos últimos 9 tiveram, ambas marcam, então a gente tá bem embasado aqui e é um jogo com uma boa tendência para gols, na minha visão, para bilhete mais de 1.5 bem interessante aqui também. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem um jogo do Sunderland contra o City. Sunderland que segue a sua campanha muito forte no campeonato, uma campanha surpreendente com a 7ª colocação no momento aqui e vindo para este confronto após 2 empates diante da equipe do Brighton e também da equipe do Leeds. Empatar demais é sempre complicado porque você não sai muito do lugar, mas pro Sunderland não sair do lugar tá ótimo, né? Imagina terminar na parte de cima da tabela na sua estreia na Premier League depois de um tempo, então pro Sunderland ficar entre os primeiros já tá muito bom. E é um time bastante competitivo, né? É um time que é muito aguerrido, que cede poucas chances, o SG defensivo do Sunderland é muito bom. Mas hoje o time vai ser testado contra o forte time do Pep Guardiola, né? Que agora entrou de vez na briga pelo título, que tá aqui colado no Arsenal, tá 5 pontos aqui, pode ficar 3, pode ficar 2 porque tem um jogo a menos, né? E vem numa sequência aqui simplesmente de 6 vitórias seguidas. Quero destacar na equipe do City o Cherki. Cara, esse novo jogador é habilidoso e é doido ver como que o Guardiola quer as coisas mais simples, ele inventa e ele fica falando, o Messi não dava esse toque de letra, porque o fulano de tal não fazia isso, mas cara, eu acho que isso faz parte do brilhantismo desse jogador que foi autor do gol da vitória, de um jogo difícil diante do Nottingham no último final de semana. A gente pegou inclusive essa vitória do City. Outro jogador de se destacar no Citizens é o Sneijder, né, que veio do Milan, tá jogando muito bem, balançou as redes aí também no último final de semana, e esse foi o 5º gol, tá, que ele marcou nos jogos fora de casa, né? Das 6 partidas que o time disputou fora de casa. Então, um jogador para poder finalizar, olho nele também, tá, pessoal? O Sunderland, ele é um time realmente muito aguerrido, ele vem de cara os seus resultados, não à toa, ele praticamente não perde para ninguém, por uma margem de mais um gol. Mas o City é um time que consegue bater a equipe do Sunderland por larga margem, tá? Eu vou respeitar o desempenho do Sunderland dentro de casa, mas eu não quero ficar esperando para poder entrar no live, não. Então, vou pegar o City -1 para poder entrar logo de cara mesmo. E para
bilhete aqui, um dupla chance do City, eu acho muito interessante. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para hoje e para poder finalizar, vou deixar para vocês aqui um bilhetinho na tela com mais de 1,5 gols no jogo do Liverpool e o dupla chance do City, tá? Esse é o nosso bilhetinho seguríssimo e a gente vai tentar arrancar com esse dinheirinho aí numa certa alavancagem aqui, uma novidade aqui pro nosso canal, tá? Jogadores para poder finalizar, comentei com vocês, em Crystal Palace, Fulham, Mateta e Raul Jimenez. No jogo do Liverpool, olho nas finalizações do Wirtz, que agora tá um pouco mais solto, gol do Ekitike, bem interessante. Em Brentford, Shea e Thiago, 2 jogadores para ficar de olho. No Tottenham, finalizações do Richarlison também, que uma porrada de gol anulado. No jogo do Sunderland contra o City, olho nas finalizações do Hernandes fora de casa, sempre interessantes. Haaland, obviamente, dispensa apresentações. E o Cherki também, que tá jogando muito bem. Beleza, pessoal? Todo mundo tenha aí um excelente 2016, que seja aí um excelente ano pra gente, vídeo todos os dias, cada vez mais antecipados, a gente vai estabelecer um horário fixo aqui em 2016 também pra gente poder soltar os nossos vídeos e essa vai ser uma das muitas novidades. Muito obrigado por ter me assistido, para poder finalizar, tripla de artilheiros aí pra vocês na tela e aquele bilhete de odd alta que vocês gostam. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas me siga no meu grupo gratuito, link do primeiro comentário fixado e a gente se vê muito em breve. Um forte abraço e feliz 2016 pra todo mundo.